Fala pessoal, nessa aula eu vou trazer para vocês aqui todas as fórmulas para cálculo de área de um triângulo, tá bom? Então, independente do triângulo que apareça para você aí, você vai ter uma maneira para calcular essa área. Acompanha aí comigo. Primeira fórmula que eu quero mostrar para você é base vezes altura dividido por 2. Essa aqui com certeza você já deve ter visto aí durante seus estudos. O que acontece? Todas as outras fórmulas que eu mostrar para vocês virão a partir dessa. Eu não vou estar demonstrando, eu vou apenas apresentar para vocês, através do software GeoGebra, como que funciona o cálculo dessas fórmulas aí. Olha só, normalmente a gente vai usar essa fórmula quando se tratar de um triângulo retângulo, porque em todo triângulo retângulo, o produto dos catetos será base vezes altura. Sempre em um triângulo retângulo, eu tenho um cateto sendo base desse triângulo e o outro cateto sendo a altura. Então, você já vai saber qual é a medida da base e qual é a medida da altura. Não vai ter problema nenhum para procurar qual é a medida dessa altura. Olha só o que acontece quando o triângulo não é retângulo. Olha, eu tenho aqui a apresentação do software GeoGebra de um triângulo qualquer. E eu estou calculando a área desse triângulo, nesse caso aqui, 18,22, fazendo o seguinte, multiplicando a base 8,33 pela altura 8,38 e dividindo por 2. Olha, eu posso mexer nesse triângulo do jeito que eu achar melhor e vai estar sempre calculando para mim aí o valor dessa área. Olha, o interessante é que a altura pode estar até fora do triângulo, tá? Mas a área do triângulo ABC ainda vai ser a base multiplicada pela altura dividido por 2. Ok? Olha, por que é melhor que esse triângulo seja retângulo? Porque se ele for retângulo, um cateto é a base e o outro cateto já vai ser a altura. Então você não precisa procurar quem seria a medida dessa altura no triângulo. Uma outra fórmula para você calcular a área de um triângulo é a de um triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os três lados iguais, certo? Por consequência disso, ele vai ter os três ângulos internos iguais a 60 graus. A área desse triângulo, usando base vezes altura dividido por 2, eu ia ter que procurar quem é a altura desse triângulo. Tá certo que existe uma fórmula para cálculo dessa altura, mas se eu quero saber a área, existe uma fórmula que já me ajuda a encontrar essa área sem nem saber quem é a altura desse triângulo, ok? Olha, para demonstrar essa fórmula, o que a gente faz é o seguinte. Todos os lados do triângulo equilátero está aqui medindo L. Eu sei que tem um triângulo retângulo aqui, ó, que usando a altura, né, a altura ela é perpendicular, então forma aqui um triângulo retângulo. E como ele é um triângulo equilátero, esse cateto aqui do triângulo retângulo formado vai ser o lado dividido por 2. Se eu uso o teorema de Pitágoras, eu sei que a hipotenusa ao quadrado, que é L, é igual ao cateto ao quadrado h, mais o outro cateto ao quadrado, que é L sobre 2 ao quadrado. Então, eu sei que L ao quadrado é igual a h ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Olha, eu quero encontrar a altura, então eu vou isolar h, tá bom? Dessa forma, eu vou ter L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a h ao quadrado. Então, eu sei que h ao quadrado é igual, tirando o mínimo múltiplo comum entre 1 e 4, vai ficar 4 dividido por 1, 4, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes menos L ao quadrado, menos L ao quadrado. Então, eu tenho h ao quadrado igual a 3L ao quadrado dividido por 4. O expoente 2 de h ele vai passar como raiz quadrada para o outro membro. Então, eu vou ter que h é igual a raiz quadrada de L ao quadrado, L, raiz quadrada de 3, raiz de 3, dividido pela raiz quadrada de 4, que é 2. Olha, eu tenho aqui a fórmula para encontrar a altura do triângulo equilátero. Não é nem a fórmula para calcular a área. Para calcular a área,
o que eu vou fazer? Base vezes altura dividido por 2. Então, ó, a área seria a base de todo o triângulo é L. Então, L vezes a altura. A altura a gente encontrou aqui, ó, é L raiz de 3 sobre 2. Isso tudo dividido por 2, porque na fórmula é base vezes altura dividido por 2. Então, eu tenho L vezes L, L ao quadrado, raiz de 3. Fazendo aqui a primeira multiplicado pelo inverso da segunda, vai ficar 4. E eu tenho a fórmula para cálculo de área de um triângulo equilátero. Perceba que na fórmula eu não preciso saber quem é a altura, tudo bem? Olha só o caminho que você está poupando apenas por usar a fórmula para cálculo de área de um triângulo equilátero. Olha, eu tenho aqui um triângulo qualquer, certo? Um triângulo equilátero. Perceba que todos os lados são iguais e estão medindo 6. E aqui eu tenho a área do triângulo e eu nem preciso saber a altura. Olha, eu estou mexendo nesse triângulo de forma que ele seja sempre equilátero. Perceba que agora está todos os lados medindo 7,12. E eu tenho aqui a área desse triângulo. Tudo bem? Olha só que legal. Eu não preciso traçar a altura, eu não preciso da altura do triângulo equilátero para saber a área dele. Preciso apenas saber a medida do seu lado. Olha, as próximas fórmulas que eu vou mostrar para você agora são fórmulas que você pode usar em triângulo qualquer. E você vai usar mais essas fórmulas quando você tiver um triângulo que não é nem retângulo e nem equilátero, tudo bem? Eu indico para você usar aquela primeira fórmula, base vezes altura dividido por 2, quando o triângulo for retângulo. Porque caso ele não seja, você vai ter que procurar a altura e isso pode te dar algum trabalho, tá? Então, olha, aprenda bem essas duas fórmulas aqui que eu quero mostrar para vocês. A primeira é a fórmula que eu vou usar sempre que eu tiver um triângulo, sabendo a medida de um de seus ângulos compreendido entre os seus lados. Olha, eu vou explicar melhor. A segunda fórmula que eu quero mostrar para vocês é a fórmula de Herón, que é a fórmula que usa o semiperímetro de um triângulo. É uma fórmula que você vai usar quando você tiver aí os 3 lados de um triângulo, sem nem precisar saber qual é a medida de um dos ângulos internos. Olha só, para lembrar, eu tenho aqui o semiperímetro. Olha só, P é semiperímetro e semiperímetro é a metade da soma dos lados do triângulo, tá? Eu vou usar um triângulo equilátero até para provar para vocês que essas fórmulas vai dar certo. Mas lembra, essas duas fórmulas, elas são usadas quando vocês têm qualquer triângulo. Tudo bem? Se você tem um triângulo equilátero, use a fórmula do triângulo equilátero. Eu vou usar o triângulo equilátero para provar para vocês que isso aqui vai dar certo. Olha só, tem aqui um triângulo ABC equilátero. E vou falar que nesse triângulo eu tenho todos os lados medindo 2. Se o lado desse triângulo é igual a 2, então olha, eu sei que a área desse triângulo é para ser 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, 2 ao quadrado é 4, 4 dividido por 4 dá 1. A área é para ser igual a raiz de 3. Olha, essa fórmula que eu usei para calcular a área desse triângulo foi a fórmula para cálculo de área de um triângulo equilátero. Agora eu vou calcular a área desse mesmo triângulo ABC, só que usando essa primeira fórmula e essa segunda fórmula aqui, que é a fórmula de Herón. Com essa primeira fórmula, em um triângulo qualquer ABC, que tenha lados A, B e C, a área dele vai ser sempre meio vezes B vezes C vezes o seno do ângulo A. O ângulo A tem que ser esse ângulo entre os lados B e C, tudo bem? Ah, se eu usar esse ângulo aqui, ó, vai dar errado. O ângulo tem que ser o ângulo entre os lados B e C. Então, ó, jogando aqui no triângulo ABC, de área raiz de 3, eu vou ter que a área é igual a meio vezes. Eu vou fazer assim, eu vou usar esse ângulo aqui, ó, no caso do triângulo equilátero, tanto faz, né? Porque todos os ângulos são 60 e todos os lados são 2. Então, vai ficar meio vezes B vezes C, então 2 vezes 2, vezes o seno do ângulo, 60 graus.
Olha, dividir por 2 e multiplicar por 2 eu posso cortar. E a área, então, está ficando 2 vezes o seno de 60. E seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Olha, posso cortar 2 com 2 de novo e perceba que a área deu raiz de 3. A mesma área que a gente encontrou utilizando a fórmula do triângulo equilátero. Se eu vou usar agora a fórmula de Herão, eu vou precisar calcular quem é o semiperímetro. Semiperímetro é a metade da soma dos lados. Se o lado é 2, então vai ficar 2 mais 2 mais 2 dividido por 2. O semiperímetro é 6 dividido por 2, 3. Então, a área é igual a raiz do semiperímetro vezes o semiperímetro menos um lado desse triângulo. Olha só, se esse lado aqui eu chamei de B e esse de C, esse daqui então eu vou chamar de lado A. Então vai ficar o semiperímetro menos A, 3 menos 2, 1, vezes o semiperímetro menos B, 3 menos 2, 1 de novo, e vezes o semiperímetro menos C, 3 menos 2, 1 de novo. Então eu tenho a raiz de 3 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é 3. Tá aí, eu encontrei a mesma área. Pessoal, eu estou usando o triângulo equilátero para que vocês percebam que dá certo, tudo bem? Mas essas fórmulas são usadas quando vocês têm qualquer triângulo. Se você tem um triângulo que tem dois lados e um ângulo entre eles, você vai usar essa primeira fórmula aqui. Agora, se você tem um triângulo qualquer aí, que você sabe a medida dos três lados dele, então você vai usar a fórmula de Herão. Olha só a representação disso através do software GeoGebra. Olha, aqui eu tenho um triângulo ABC qualquer, onde eu sei a medida do ângulo compreendido entre dois lados. No caso, eu tenho aqui 30,08 graus, esse lado medindo 6,28 e esse lado medindo 8,08. Olha, eu posso mexer de qualquer forma que eu sempre vou conseguir calcular a área. Eu estou colocando aqui aquela fórmula, aquela primeira fórmula que a gente estava usando, tá vendo? Sempre consigo saber a área, sabendo a medida de dois lados e o ângulo formado por eles. Ok? Ó, tem aqui agora um triângulo qualquer, onde eu sei a medida dos três lados dele. Olha, eu tenho aqui o segmento AB 7,75, segmento BC 7,57 e o segmento AC 5,45. Tenho aqui o valor do semiperímetro, certo? Lembra a metade da soma dos lados. E aqui eu tenho o semiperímetro menos um dos lados desse triângulo, o semiperímetro menos outro lado desse triângulo e o semiperímetro menos o outro lado desse triângulo, certo? Ó, multiplicando todos esses valores e tirando a raiz quadrada, eu encontro a área desse triângulo. Então, ó, em qualquer triângulo, eu sempre vou conseguir usar essa fórmula para encontrar o valor da área dele. Tenho aqui mais duas maneiras de calcular a área de um triângulo. Uma delas usando a circunferência inscrita e a outra usando a circunferência circunscrita. Então, ó, se você tem o raio da circunferência inscrita, então a área é o semiperímetro vezes o raio. Se você tem o raio, rzão, da circunferência circunscrita a esse triângulo, então é o produto dos lados dividido por 4 vezes o raio. Olha, eu vou usar de novo o triângulo equilátero de lado 2 para você verificar como essas duas fórmulas dão certo. Lembra, se o lado do triângulo equilátero é 2, então a área dele tem que ser igual a raiz de 3. A gente acabou de calcular essa área com 3 fórmulas, vamos usar mais duas, tá bom? Olha só, o que a gente vai fazer então? Primeiro, a área é igual ao semiperímetro. O semiperímetro desse triângulo ABC a gente calculou também e ele tinha sido igual a 3, certo? 2 mais 2 mais 2 dividido por 2. Então, olha, a área desse triângulo é para ser 3 vezes o raio. Quanto que mede o raio desse triângulo? Para encontrar o valor desse raio, o que a gente vai fazer aqui é usar os pontos notáveis do triângulo.
pontos notáveis do triângulo são incentro, baricentro, ortocentro e circuncentro. Se você perdeu essa aula, eu aconselho você ir lá, voltar algumas aulas para trás e procurar lá pontos notáveis de um triângulo, que você vai conseguir entender perfeitamente o que é isso daí, tá? Olha só, lá na parte de baricentro, você vai perceber que esse raio ele é igual a 1/3 de toda a altura do triângulo ABC. No começo da aula, eu passei para vocês a fórmula para cálculo da altura de um triângulo equilátero, que era L raiz de 3 sobre 2. Então, ó, a altura desse triângulo de lado 2 é 2 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a altura desse triângulo é igual a raiz de 3. Então, o raio da circunferência inscrita é 1/3 de raiz de 3, que vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Olha só, se esse é o valor do raio, então a área é 3 vezes o raio, 3 vezes raiz de 3 sobre 3, que vai dar raiz de 3. Olha, encontrei a mesma área. Agora, eu quero usar a fórmula da circunferência circunscrita. Então, tenho que procurar a Rzão, perfeito? Usando o mesmo ponto notável baricentro, você vai perceber que esse raio maior ele é 2/3 de toda a altura. Então, o raio maior ele é 2/3 da altura que é raiz de 3. Perfeito? Então, ó, eu tenho que esse raio ele é 2 raiz de 3 sobre 3. Jogando na fórmula, eu vou ter que a área é igual ao produto dos lados. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, dividido por 4 vezes o raio que eu encontrei, 2 raiz de 3 sobre 3. Então, a área está ficando, ó, 2 vezes 2 dá 4. 4, eu posso cortar com 4 aqui de baixo. 2 dividido por 2. Olha, eu posso cortar também. Vixe, cortei tanta coisa. O que ficou? Ficou 1 dividido pela raiz de 3 sobre 3. Então, eu tenho aqui, ó, produto da primeira pelo inverso da segunda, vai ficar 1 vezes 3 sobre raiz de 3. E multiplicando, eu tenho 3 sobre raiz de 3. Racionalizando agora, para finalizar, a gente vai perceber que a área ela vai ficar 3 vezes raiz de 3. 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Olha, eu posso cortar e encontrei a área raiz de 3. O mesmo valor. Essas fórmulas eu vou usar sempre que eu estiver aí na questão uma circunferência inscrita ou uma circunferência circunscrita. Tudo bem? Olha só. Ó, aqui eu tenho uma figura onde eu tenho um triângulo com uma circunferência inscrita e uma circunferência circunscrita. Perceba que no fato do triângulo não ser equilátero, esses raios eles não vão estar ligadinho, bonitinho, igual estava lá no meu exemplo. Vai estar certinho quando eu conseguir ter um triângulo equilátero. Olha, eu vou aproximar bastante aqui, ó. Olha, eu não consegui aproximar certinho. Perceba que ficou 6,24, 6,19 e 6,23. Se eu conseguisse colocar todos os lados iguais, olha, quase que eu consegui agora. Então, ficaria exatamente um ponto sobre o outro. Mas perceba que a área é independente de onde tiver esses pontos, certo? Eu posso ter um triângulo qualquer, que a área do triângulo para a circunferência inscrita vai ser o semiperímetro vezes o valor do raio. Olha, está dando 7,01. Ou vai ser o produto dos lados dividido por 4 vezes o raio da circunferência circunscrita, que vai dar também o mesmo valor, 7,01. Aqui eu tenho o valor do semiperímetro, tá bom? Olha, eu posso deixar esse triângulo do jeito que eu quiser. E ele está usando aqui as duas fórmulas, e as duas fórmulas estão dando sempre o mesmo valor para a área desse triângulo. Uma última fórmula para calcular a área de triângulo já é uma fórmula usada mais em geometria analítica, que é usando o determinante de uma matriz.
Você vai usar essa fórmula quando aparecer a coordenada de pontos no plano cartesiano. Então, ó, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um triângulo qualquer que eu vou usar aqui, ó, o ponto A, um ponto B e um ponto C. Eu quero saber a área desse triângulo formado por esses três pontos. Perceba que eu procurar a altura para fazer base vezes a altura dividido por 2 vai dar trabalho. E eu procurar a medida dos três lados vai dar trabalho. E eu procurar uma circunferência inscrita ou uma circunferência circunscrita, meu Deus, vai dar mais trabalho ainda. Então, olha, a melhor fórmula que eu tenho aqui para calcular essa área é usar a fórmula área é igual a meio vezes o módulo do determinante de uma matriz. Uma matriz formada por coordenadas desses três pontos e que tenha na última coluna os números 1. Ok? Olha só, nesse caso, o ponto A ele tem coordenada x1, y2. O ponto B tem coordenada x3 e y5. E o ponto C tem coordenada x4 e y1. Eu vou colocar aqui, ó, x de A, y de A, x de B, coordenada y do ponto B, coordenada x do ponto C, coordenada y do ponto C. Substituindo isso na matriz, eu tenho então 1, 2, 3, 5, 4 e 1. A última coluna eu vou colocar 1. E agora eu vou calcular o determinante dessa matriz. Olha, para cálculo de determinante de matriz de ordem 3, eu vou usar aqui o método de Sarri, que é copiar as duas primeiras colunas na frente dessa matriz. Para quem não pegou essas aulas sobre matriz, eu aconselho que você dê uma olhada aí nos vídeos, nas outras aulas que eu já postei, e você vai entender perfeitamente como calcular o determinante de matriz, tá? Mas olha, é bem simples. Nesse caso, eu tenho aqui três diagonais que eu chamo de diagonais principais e três diagonais que eu chamo de diagonais secundárias. O que eu vou fazer é multiplicar os elementos das diagonais principais e multiplicar também os elementos das diagonais secundárias. Olha só, 1 vezes 5 vezes 1 vai dar 5. 2 vezes 1 vezes 4, 8. 1 vezes 3 vezes 1, 3. Agora, tem um detalhe sobre o produto das diagonais secundárias, que é, você sempre vai trocar o sinal do resultado. Então, se eu tenho 2 vezes 3 vezes 1, vai dar 6. Só que eu vou pôr menos 6. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, então eu coloco menos 1. 1 vezes 5 vezes 4, 20, então eu vou pôr menos 20. Quanto que deu aqui, ó? 5 mais 8 mais 3, 16. Menos 6 menos 1 menos 20, menos 27. 16 menos 27, menos 11. Olha, a área é igual a meio vezes o módulo do determinante da matriz. Então, o módulo de menos 11. Então, eu tenho que a área é igual a meio vezes 11. Vai ficar aí 11 dividido por 2. Ou você pode falar que a área é de 5,5 unidades de área. Tudo bem? Eu queria colocar todas as fórmulas, todas as maneiras em um triângulo apenas no software GeoGebra. Só que ficou muito poluído a imagem, então não deu muito certo. Ficou um pouco estranho, ficou feio de ver, tá? Mas olha, o que eu quero que vocês concluam com essa aula? Que existem aí 2, 4, 6, 7 fórmulas para cálculo de área. As duas primeiras que eu passei, uma para triângulo, retângulo, tá? Base vezes altura dividido por 2, você pode usar em todos, mas pode dar trabalho achar a altura. Então, eu aconselho você usar sempre no triângulo retângulo. A outra que é para triângulo equilátero. Outras duas que eu passei depois, com meio vezes B vezes C vezes o seno de A, que é para quando você tem um triângulo com dois lados e o ângulo compreendido entre eles. A fórmula de Herão, que é para um triângulo qualquer onde você saiba a medida dos três lados. Outras duas fórmulas que envolveram aí uma circunferência inscrita e uma circunferência circunscrita. E por último, uma fórmula quando você tem
os pontos no plano cartesiano, tá bom? Olha, eu acredito que essa aula ficou até um pouco extensa, mas eu procurei trazer todas as fórmulas para cálculo de triângulo, explicando como é feita essa utilização e quando utilizar, tá bom? Muito obrigado. Eu espero que vocês estejam aí curtindo essas aulas, que esteja sendo útil para o estudo de vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato, estarei à disposição para ajudar a todos. Muito obrigado, valeu!